Fala galera, tudo bem? Meu nome é Diego Ramos e esse é o canal Diego da XT. Hoje o assunto é importante, na verdade, na minha opinião, esse é o tema em que leva a decisão de compra, seja de carro, de moto, de jet ski, enfim, de todos os veículos que alguém pretende comprar, que é consumo de combustível. Bom, geralmente todo mundo na hora de pesquisar quer com certeza pagar barato num veículo e que quer que ele ande mais com menos combustível, então ele tem que ter uma autonomia muito grande. Então esse na verdade vem sendo o grande desafio não só das montadoras, como de quem vai comprar veículo também, que é estimular que as montadoras sempre estejam evoluindo com veículos mais econômicos. Todo mundo sabe aquele cálculo simples, né? Na verdade, como que eu faço? Eu encho o tanque da minha moto, como a gente também não pode nem confiar na quantidade de combustível que tem dentro do tanque, eu encho o tanque da minha moto até a grade, existe uma gradezinha dentro do tanque da moto que você consegue perceber, ou simplesmente você enche até a boca e dali não vai passar mais combustível. Roda um certo tanto, lógico, zero o seu odômetro, né? Vê qual quilômetro você vai começar a registrar, roda um tanto mais ou menos, enfim, um circuito que seja o mais próximo possível, não muito misto, mas roda dentro da cidade, enfim. Depois enche de novo, vê a quantidade de combustível e faz uma proporção pelo km que ele rodou. Só que isso tem que tomar cuidado, porque às vezes você tem um circuito muito misto. Às vezes você mora numa cidade que tem muita subida, você mora numa cidade que é muito reta, ou mora numa cidade que não tem pavimentação, enfim. O esforço do veículo é maior para poder se locomover naquela via. Então isso você tem que levar em conta também, não é só ler revistinha e avaliar que a moto ou o carro é muito econômico e você achar que isso vai se enquadrar com o seu dia a dia. Lembrando que você precisa saber como ele se comporta na rodovia, na estrada de terra, enfim, sem pavimento, e também como ele se comporta dentro da cidade. Bom, já faz algum tempo, desde quando eu saí da concessionária de veículos, da Yamaha, na época eu fiz um curso que foi muito interessante, que ele era ministrado por um programa chamado Meu Amigo Mecânico da Petrobras. Esse curso ele foi muito importante, primeiro, para poder mostrar como é feito o controle de qualidade, não só o controle de qualidade, mas sim todo o processo de fabricação do combustível e lubrificantes também. Então na época na cidade de Itaém, uma parceria, a Petrobras nos convidou para que tivéssemos uma palestra com engenheiros da Petrobras. E aí ali sim eles passaram informações, tiraram nossas dúvidas, derrubaram alguns mitos, principalmente sobre o que é octanagem, enfim, dados do combustível que basicamente era a essência que você tinha que calibrar o motor para que ele pudesse ter um bom rendimento. Não existe mágica, mas sim existe proporções ao qual você tem que sempre estar estabelecendo no seu veículo. Existe uma diferença muito grande quando a gente fala de combustível, principalmente de consumo, quando o dado é referente à localização geográfica. O que eu quero dizer? Um veículo que roda na faixa litorânea, que é onde tem maior concentração de oxigênio no ar, é óbvio, ele vai ter mais potência, ele vai ter mais cavalo disponível para poder operar. Ele tem mais proporção de mistura para queima. Num lugar que é mais alto, onde o ar é mais rarefeito, ele tem baixo consumo, ele tem baixa mistura, o que leva a um alto consumo, ou então até mesmo uma elevação do consumo. Então não existe um consumo ideal, existe sim uma média que é configurada nos veículos, ao qual ele por um tempo antes de lançar num país ele roda por diversas localidades para montar sim o gráfico de curva característica de consumo, e aí sim entrega um modelo para todos os brasileiros, enfim, para todo mundo poder usar em todo o território nacional. Mas a gente sabe que existem formas de se alterar a mistura, enfim, de configurar a mistura ar-combustível por uma determinada região. Se ela tem muito oxigênio, vamos aproveitar bem. Se ela tem poucos oxigênio, vamos aproveitar o máximo possível, vamos regular o máximo que a gente consegue para poder trazer eficiência no consumo. Mas basicamente, se você compra um carro, você compra uma moto que sai da concessionária, ela vem padronizada, então obviamente ela ganha, ela perde dependendo do local onde você vai andar. Mas voltando ao curso, enfim, lá nos passou uma boa ideia do como era fabricado os combustíveis, como que eu conseguiria classificar o óleo lubrificante. Então foi muito interessante, eu nunca tive a oportunidade de agradecer quem desenvolveu esse projeto, mas enfim, a Petrobras estava de parabéns. Apesar de todo esse momento da Petrobras,
ainda assim existiam alguns cursos, algumas metodologias de desenvolvimento que eram implantadas, enfim, isso era disseminado para todo mundo que quisesse ter um curso, bastava ser mecânico ou não. Você participava de uma palestra, era quase 2 horas de conversa, direto com os engenheiros da Petrobras, o engenheiro de combustível, o engenheiro de lubrificantes. Muito bom. Então, na época, isso trouxe bastante informação sobre combustível, ao qual depois eu vou tentar fazer um vídeo para explicar melhor essa coisa de combustível. Algumas pessoas, elas sempre relatam que, como eu já estava conversando sobre essa curva característica, que é a mistura ar-combustível, enfim, a mistura ideal qual o seu veículo vai queimar, muita gente sempre disse que existe uma mistura ideal, existe uma forma de se regular a queima do combustível ao ponto de que o carro fique mais econômico. Só que isso tem que tomar cuidado porque isso é perigoso. Eu lembro bem, na época não, ainda temos bastante veículos carburados, onde você tinha mistura de ar, que chamava, que é na verdade uma proporção de ar que se mistura ao combustível para poder ter a queima. Então chegava ao ponto de muitas pessoas reduzir a quantidade de combustível com relação ao ar, que deixava a mistura muito pobre. E isso o que ocasionava? O pistão, por exemplo, ele precisa ter uma queima proporcional em toda a superfície do pistão. Como a mistura era muito pobre, porque ela só acontecia onde tinha vela. Então aquilo fazia, só para fazer uma analogia, né, eu tenho toda a área do pistão, eu preciso de uma queima que inflame por toda a sua área. Como ela era uma mistura pobre, ela não queimava tudo, ela queimava só o meio. Isso furava o pistão. Então, e também sem contar o superaquecimento, que eu tenho uma chama bem próxima ao que a gente chama de maçarico. Se você fazer uma analogia junto ao maçarico, ou se você já operou, se você conhece o maçarico, enfim. O maçarico, quando você aumenta demais a quantidade de gás, ele fica aquela chama amarelada, sem peso, com pouco poder calorífico. Se você for regulando um pouquinho mais o oxigênio, ela vai chegar num nível onde ela fura até metal. Então é assim que funciona também dentro do motor. Muita gente aí promete que vai fazer o carro economizar, que vai acontecer, que vai conseguir alterar parâmetros de fábrica. Simplesmente ele reduz a quantidade de combustível que vai e isso superaquece o motor. Além de que pode ocasionar ou furar o seu pistão. Então não existe mágica. Todo o consumo do carro é baseado não só no fato da quantidade de combustível que é queimado, mas no que ele consegue aproveitar e trazer rendimento. O quanto de cavalaria ele consegue desprender para poder atender o usuário. Então tem que tomar cuidado. Hoje falar em economia de combustível não é só colocar um combustível bom, que é outra conversa. Mas sim não acreditar em promessas de gente doida aí que vive alterando o veículo a qualquer custo, enfim, sem pensar a longo prazo. Para você ver, a indústria, quando ela precisa ter essa autonomia, é fato que se você tem um veículo com maior cilindrada, você gasta muito mais combustível do que qualquer veículo, mesmo que esteja parado. Se eu tiver 1000 cilindradas consumindo e a moto estiver parada, são 1000 centímetros cúbicos queimando de mistura ar-combustível. Se você tem uma 250, é uma fração menor do que de 1000, enfim, ele é mais econômico parado. As duas estão paradas, mas uma consome mais do que a outra. Só que a entrega de potência de uma 1000 cilindradas é muito maior, a velocidade é muito maior, enfim, não tem o que explicar. Uma moto de mais cilindrada ela anda mais. Só que o que é feito pela indústria automobilística, principalmente nos carros, para poder garantir que um veículo continue tendo a mesma cilindrada e que tenha um desempenho superior ou até maior do que um outro enfim, da mesma cilindrada. Enfim, 2 veículos 1000 cilindradas. Eles colocam o turbo. Muita gente denota um carro turbo como um beberrão, enfim, que ele tem mais problemas e aí por aí vai. Na verdade não, o turbo é uma astúcia qual as montadoras usam, que é o seguinte: você tem um carro 1.0 rodando na cidade, nada mais do que um outro 1.0 comum. A diferença é que quando você precisa de mais potência, a rotação da turbina aumenta e ela entrega mais potência para você. Você não precisa de potência, está andando na cidade, está freando para passar num quebra-mola, ele não tem ativação da turbina. A turbina é não vou entrar nos detalhes da turbina, mas basicamente ela funciona conforme a rotação, a saída dos gases do motor. Então se eu tenho uma grande quantidade de gases saindo, eu giro mais a turbina, coloco mais ar para dentro do motor e ele gera mais cavalaria. Então hoje, para você ter um veículo que tem o equivalente a 1.6, ao invés de você ter um veículo queimando 1.600 centímetros cúbicos de combustível constantemente parado andando, você compra um carro 1.0 que tem turbo, ele queima parado ou andando 1000 centímetros cúbicos, porém quando você precisa de mais cavalaria, o turbo te auxilia, o que deixa um veículo 1.0 com a mesma, não vou dizer a mesma potência, mas com a mesma eficiência de um veículo 1.6.
acaba na média ficando mais econômico. Isso não existe em moto, a gente vê poucas motos com turbo, mas isso seria o ideal para qualquer moto, mas enfim, isso é futuro. Então, o meu intuito em gravar esse vídeo, rapidinho até, é dizer que não se deve confiar em promessas alheias de que você vai conseguir sim alterar o consumo do seu combustível, da sua moto, ela vai ficar mais econômica, enfim, vai ter uma série de benefícios. Só que tem que levar em conta que tipo de alteração vai ser feita. A melhor de todas é, lógico, você colocar um Power Commander, um Speed Bike, que na verdade nada mais é do que ele vai alterando a função gráfica de consumo para atender o melhor, só que isso, lógico, uma moto compensa colocar acima de 60 cilindradas, abaixo disso não compensa. E aí sim, fazer um trabalho, fazer um estudo com um dinamômetro, enfim, avaliar a temperatura do motor, isso não é barato. E às vezes, dependendo, não traz o benefício ao qual você está procurando. Então vamos com calma quando esse outro assunto é economia. O que efetivamente pode trazer como economia? São dicas básicas, na verdade são regras básicas que você tem que seguir. Primeiro, garantir que o seu veículo está sempre com o pneu calibrado. Ele tem que estar o pneu de acordo com o que deve ser previsto no terreno ao qual você vai andar. Se for andar no barro, tem que ter uma calibragem para barro, enfim, se for colocar muito peso, tem que ter uma calibragem para peso. Lembrando que pressão de pneu, o próprio nome diz é pressão, conforme vão se aumentando os pesos, vão se alterando as pressões. Então, toda vez que você colocar mais ou menos gente no carro, também o ideal seria você estar calibrando o pneu. Isso para garantir, enfim, consumo, uma das dicas. Outra, corrente esticada. Moto, principalmente, tem que estar sempre com a corrente em dia, sempre com a corrente esticada, o máximo possível regulada, porque você não pode ter atrito, você não pode fazer com que a moto exija esforço além do que aquilo que ela tem que fazer para poder já deslocar o tamanho da encrenca aqui. Então, você tem que sempre ter toda a cavalaria disponível para deslocar somente o ser humano, não que ela esteja deslocando a sua própria resistência. De vez em quando, principalmente freio tem muito disso. O freio está pegando. Então parece pouco, parece simples. Primeiro, ele pode até destemperar o seu disco. Às vezes você olha um disco assim, você passa alguém, o disco está meio amarelado. Porque ele está superaquecendo, enfim, está amarelando. E isso também gera um atrito ao qual a moto precisa usar mais combustível, mais cavalaria para poder vencer esse atrito. Então sempre é bom erguer a roda, girar, ver se ela está passando livremente e que não tem nenhum esforço para poder estar girando, tanto a da frente quanto a de trás. O filtro de ar é algo muito importante, principalmente para quem mora em região que tem muita poeira. Quem mora em um lugar que só tem barro tem que olhar o filtro com mais frequência. Lembrando daquela história, a mistura ar-combustível ela também depende muito da quantidade de ar que entra e da qualidade desse ar que entra. Então se você tem um filtro sobrecarregado, se você tem um filtro ao qual impurezas estão passando, a queima não é eficiente. Então sempre é bom verificar filtro de combustível. Assim como a vela. Tem um assunto que a gente tinha conversado recente sobre vela iridium. Não é o caso, mas enfim, se você consegue trazer mais eficiência com uma vela de boa qualidade, você pode instalar, mas não é algo muito expressivo. O importante é sempre verificar a regulagem da vela, porque isso também é um item importante na eficiência da queima. Boa parte do consumo vem do usuário. É estranho, mas muita gente gosta de dar aquelas esticadas na moto, enfim, fica acelerando no semáforo. Quando estiver andando com uma moto, joga a maior marcha possível. Então não precisa você ficar andando em terceira marcha sofrendo com a moto ou esticando para poder passar a marcha. Passa a marcha em 3, 4 mil giros ali já está bom. Está andando na cidade, você não está correndo, você não está no MotoGP. Então é importante. Boa parte do consumo vem do modo de pilotagem, do usuário. Então anda na moralzinha, está andando na avenida, bota a quarta, a quinta marcha, joga todas as marchas para andar tranquilo. Tá certo que a XT ela tem um diferencial, como é uma moto de um cilindro, pessoas que andam com moto de um cilindro notam muito isso, que ela é um pouco truculenta quando você aumenta a marcha, então ela vai vibrar bastante quando você colocar uma marcha maior. Então é questão de você avaliar aí a velocidade com a marcha que você está operando, para que evite que as rotações fiquem muito excessivas, enfim, que o consumo suba além do que você necessita. Pilotagem é algo importante. E final, combustível bom, esse é o grande desafio. Depois eu vou fazer um vídeo até conversando sobre algumas características do combustível. Muita gente acha, ó, vou colocar combustível com maior octanagem porque ele dá mais potência. É o contrário. Então no próximo vídeo sobre combustível a gente vai estar conversando sobre isso. E alguns mitos com relação ao combustível que muita gente acha que... Enfim, no próximo vídeo vai ter bastante coisa para a gente conversar. Eu vou ficando por aqui. Espero que essas dicas venham ajudar quem está pensando, enfim, né, alguns itens de consumo de combustível.
O importante é que esse bate-papo sempre seja importante. Lógico, pode ser que eu não tenha feito a abrangência de todos os itens com relação ao consumo, mas se você tiver alguma dúvida ou se você tiver alguma coisa a acrescentar esse vídeo, comenta aqui embaixo, porque aí outros usuários podem ler o seu comentário e também usufruir da sua dica. Então eu agradeço a todos que vêm acompanhando o canal. Para você que gosta e quer ver o canal sempre eu colocando um videozinho novo aí, curte o vídeo, se inscreve e habilita o sininho no canto direito aqui, no canto inferior direito, que aí toda vez que a gente lançar um vídeo você vai estar atualizado com tudo que há de novo aqui no canal. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Agradeço todo mundo que vem participando, que vem conversando, que vem às vezes até corrigindo. Tem coisas que a gente fala aqui no canal que elas merecem ser corrigidas e nada mais justo que seja corrigido por você que conhece e que queira participar do canal. Beleza? Vou ficando por aqui. Valeu!